Antes dos irmãos sentarem, Gênesis capítulo 3. Gênesis 3. É 15 e 16, né? 3, Gênesis 3, versículos 15 e 16. Amém? Porém, amizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor, e a tua concepção, a dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Amém, Jesus. Querido Deus, em nome de Jesus Cristo, seu Filho poderoso, seu Filho bendito, seu Filho santo, que nos foi dado como uma dádiva de Deus, para que Jesus Cristo, seu Filho, todos os homens pudessem ter direito à salvação. Amém. E nós te louvamos, Deus, porque eu estava perdido, nós não tínhamos esperança, nós não tínhamos alegria, nós não tínhamos, ó Deus, nenhuma fé. Mas vindo Jesus, abriu a porta do nosso coração, abrimos a Ele, Ele entrou e fez morada em cada um de nós, porque já era propósito de Deus que fôssemos salvos, porque somos escolhidos do Senhor, escolhidas do Senhor, e vivemos esta salvação porque Jesus nasceu, porque Jesus cresceu, Jesus pregou o Evangelho, Jesus anunciou boas novas de salvação, Jesus morreu. Ao terceiro dia ele ressuscitou e está sentado agora, junto ao trono do Pai, à direita do trono do Pai, e intercede por nós, junto ao Pai. Obrigado, Deus, por nos amar tão grandemente, a ponto de dar o seu Filho unigênito. Obrigado, Espírito Santo, que tem confirmado a promessa do Senhor Jesus Cristo. Eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Obrigado por estar aqui, Faz assim, irmãos, por estar aqui, Espírito Santo. Obrigado, porque a promessa se cumpriu. A palavra do Senhor é a verdade, e nela nós estamos abrigados. Passarão os céus e a terra, mas as tuas palavras não passarão. Obrigado, Pai, obrigado, Filho, obrigado, Espírito Santo. Amém, Jesus. Vamos sentar, irmãos. Glória a Deus. Porque a gente leu esta passagem aqui em Gênesis, capítulo 3, porque eu quero, nesta noite, dar uma breve caminhada com os irmãos na palavra. E aqui está a primeira profecia, a primeira anunciação de Jesus Cristo. Quando Deus estava dizendo, no 15, por favor, porém
inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Entre a semente da serpente e a semente da mulher, que é Jesus. Amém? Amém? A semente da mulher é Jesus. Amém, irmão? Amém. Por isso ele nasceu de uma virgem. Por isso ele nasceu como homem. Ele despojou a glória, ele sendo Deus. A palavra de Deus diz: não teve por usurpação ser igual a Deus, mas veio na forma de homem, inclusive por causa da morte. Porque como anjo ele não poderia morrer, como Deus que ele é, também ele não morreria. O anjo não morre porque ele já é espírito. Deus não morre porque Deus é espírito. O espírito não morre. No dia que nós dormirmos no Senhor, o nosso corpo físico morre, o espírito não. A Bíblia diz que ele vai estar no lugar, ele volta para Deus que o deu, né? E Deus determina onde esse espírito estará. Há dois lugares para ele estar. Um chama Hades, que significa inferno, e o outro aguardando a bem-aventurada vinda do Senhor Jesus Cristo. Um desses dois lugares, todos os espíritos estão e estarão. Amém? Amém. E no dia da vinda do Senhor, quando Jesus voltar, aqueles que estiverem aguardando, dormindo o sono no seio de Abraão, eles ressuscitarão primeiro, para a glória do Senhor. Amém? Porque vão viver com o Senhor eternamente. Depois, os que estiverem vivos serão transformados no abrir e fechar de olhos, e todos encontraremos com o Senhor nas nuvens. Amém? Então, aqui, o Senhor já está dizendo que havia já, porque Adão e Eva tinham pecado, eles erraram, eles falharam, e o Senhor disse que se eles comessem da árvore da ciência do bem e do mal, eles morreriam. E assim, aparentemente, nada aconteceu a eles. Sabe qual foi o castigo que eles vivenciaram naquele momento? Quando eles são expulsos do Éden. Foi o castigo que eles viram. Eles já não estavam mais no Éden. Eles já não estavam no lugar onde eles podiam ver Deus todo dia, face a face. Eles já não tinham mais acesso ao Éden, porque o Senhor colocou lá espadas flamejantes, querubins, e essas espadas, elas ficam em volta, né, desse local que está guardado, para que nenhum homem tenha acesso. Mas nós vamos ter, em nome de Jesus Cristo, quando Jesus voltar. Amém? Então essas espadas flamejantes estão lá, mas eles foram expulsos de lá. Então, a consequência do pecado deles, a primeira foi essa. E depois que todo ser humano passou a morrer. E aí estava, quando a gente acabou de cantar agora, eu não sou mais escravo do medo, o diabo prendia todos os homens no medo da morte. Porque ninguém sabia o que acontecia. Morreu, o que será que vai acontecer? Todos os homens, antes de Cristo, todos eles viveram com medo da morte. A Bíblia fala disso. Porque este era o ardiz de Satanás. Porque as pessoas não sabiam, as pessoas não tinham nenhum referencial do que é depois que o homem morre. Ninguém tinha nenhum referencial. Mas quando Jesus veio, Jesus morre, e ao terceiro dia ele ressuscita, há poder sobre a morte. O medo da morte foi tirado. Por isso, o apóstolo Paulo diz que a morte, onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a morte, a tua força? Qual era a força da morte? O medo. O medo. Então, hoje eu não sou mais escravo de Deus. Porque eu sei quem venceu a morte. A morte não é um inimigo invencível. Até Jesus nascer, mas Elias, ele não morreu, ele foi trasladado. Mas as pessoas não sabiam. E aí? Sabiam que ele tinha sido trasladado? Está escrito. Ele tinha conhecimento da palavra. Mas essa transladação, será que ele não morreu depois? Ele foi trasladado.
Foi levado aos céus, né? Enoque foi levado aos céus, mas eles não tinham ciência, não tinham conhecimento do que acontecia. Quando Jesus nasce, Jesus cresceu, quando ele morre e ele ressuscita no terceiro dia, a morte foi vencida. Amém? A morte foi vencida. Amém. O último inimigo a ser vencido é a morte. Amém? Amém. Amém, igreja? Amém. E ó, presta atenção. A Bíblia diz: o último inimigo a ser vencido é a morte. Mas eu estou assegurado de que eu vou ressuscitar. Amém. Porque eu tenho essa garantia em Cristo Jesus, meu Senhor. Ele é o primeiro entre muitos que ressuscitou para viver eternamente. Amém. Então, eu não preciso mais ter medo da morte. Então, o medo foi vencido. Por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Vocês conhecem diversas passagens, todos as pessoas contidas aqui no Velho Testamento, em algum momento eles falaram de Jesus, todos eles. Abraão, por exemplo, a Bíblia diz que ele viu o dia do Senhor e exultou, ele glorificou a Deus, porque ele viu a salvação por meio de Jesus Cristo. Moisés disse assim: Deus vai levantar um profeta maior do que eu. A eles deem ouvido, ouçam o que ele vai falar para vocês. Moisés testificou de Jesus, dizendo: é um profeta maior do que eu. Amém, irmãos? Amém. Ele testificou de Jesus. O salmista testificou. Todos os profetas, em algum momento, eles fazem alguma citação de Jesus. Se nós fôssemos falar todos, nós levaríamos dias aqui falando deles. Mas eu quero, a Bruna já citou, nós já cantamos, Daniel, mas eu quero falar um pouco de Isaías. Vem fazer uma citação aqui de Isaías, capítulo 53. Por favor, queridos. Isaías 53. Glória a Jesus. Aleluia. E versículo 1 diante até o 12, tá? Diz assim. Presta atenção, ele já fala assim em fé, tá? O profeta já vem falando sobre fé. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e experimentado nos trabalhos. É como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a impiedade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e
quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e como os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Amém, Jesus. Aqui mais uma profecia acerca de Jesus Cristo. Eu queria parar um pouquinho aqui, porque volta aqui no versículo 11. Tá? Aqui nós vamos notar que Jesus é apresentado aqui nessa profecia como servo. Tá? Jesus é apresentado a nós pelo profeta Isaías como servo. Por quê? Porque ele veio servir ao Pai. Tudo o que ele fez porque o Pai lhe ordenara. O Pai pediu para que ele fizesse isso e por amor de nós ele fez. Amém? Então, sim, todo o versículo que nós lemos, e ele verá o fruto do trabalho da sua alma, ficará satisfeito quando ele voltar. Igreja, quando ele voltar, e que ele encontrar lá um número que não se pode contar, porque é como a areia da praia, um número que não se pode contar, porque todos eles lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, tiveram os seus pecados perdoados, e ressuscitarão para a glória de Deus. Quando Jesus ver essa multidão, ele ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo. Deus falando de Jesus Cristo como? Fala, irmãos, por favor. Servo! Porque ele estava servindo ao Pai. Então, é importante que nós saibamos disso. Porque ele foi obediente até a morte. E morte de cruz. Não uma morte, ele é obediente e depois vai morrer. Não, morte de cruz. Ele não abriu a boca, ele foi como ovelha muda, levado pelos tosqueadores, ele não abriu a boca, ele não se justificou, ele foi acusado de coisas que ele nunca fez, ele foi acusado de coisas que ele nunca praticou, e como ovelha muda ele não abriu a boca. Ele carregou o peso dos nossos pecados. Amém. Amém, igreja? Amém. Vocês estão dando um pouco amém. Glória a Deus. Eu estou falando da maior bênção que nós já recebemos. Amém. E vocês estão dando um pouco amém. Ou vocês não estão entendendo ou eu não estou falando bem. Então, assim, é preciso reconhecer. Amém. Esse culto é um culto de reconhecimento do grande trabalho de Jesus Cristo. É para nós reconhecermos, é para nós nos curvarmos, é para nós adorarmos, é para nós dizer: Senhor, nós não merecemos nada disso e eu sou grato porque tu me deste esta bênção. De trabalho, a alma dele, vamos lá para todos. Por isso lhe darei a parte de muitos, e como os poderosos repartirá ele disposto, suas vestes foram repartidas pelos soldados romanos, que eram os poderosos daquele dia, tá? Porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, inclusive Deus.
machucado, ela deixa o Pai machucar vocês. Não. Ele intercedeu por nós, tá? Algumas coisas importantíssimas. Quer dizer, assim, ele sofreu uma humilhação como servo, tá? E assim como a maioria de nós, a gente tem uma certa repulsa quando a gente vê alguém sofrendo muito, há uma repulsa, né? Quando a gente está andando na rua e a gente vê um pobre, mendigo, assim, numa situação horrível, há em nós uma repulsa. Os nossos olhos não querem estar ali. Os nossos olhos não querem ver aquilo. Os olhos do ser humano não gostam de ver tais situações, de uma humilhação, de uma série de coisas. E a gente leu tudo isso. Ele foi menosprezado, nós viramos o rosto para ele. Ele foi maltratado por amor de nós. Por amor de nós. Igreja, tá? Então assim, nós reputamos como se ele fosse um condenado, como se ele tivesse feito alguma coisa ruim para Deus, por isso ele estava sofrendo daquele jeito. Nós o reputamos como condenado, assim como Jó fala disso, porque os amigos de Jó em todo tempo acusavam Jó de ter pecado. E nós, quando olhamos para Jesus com tanto sofrimento, a gente pensou a mesma coisa. Ele deve ter cometido graves pecados. E ele nunca pecou. Vou repetir, ele nunca pecou. Ele tomou sobre si os nossos pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Ele nunca pecou. Então, quando a gente olhou para ele como um coitado, como um homem que a gente tinha dó, como aquele que a gente virou o rosto, né? Como aquele que a gente falou, não é possível um ser humano sofrer tanta humilhação. Tudo aquilo ele estava sofrendo por nossa causa, porque todos aqueles castigos eram para nós, mas ele tomou, ele pagou o preço da nossa redenção, alto preço da nossa redenção. Por isso, quando ele voltar, ele vai ver o fruto. Tem uma versão que diz assim: ele vai ver o fruto do seu penoso trabalho. Penoso trabalho. Não é fácil o que ele fez, sendo ele Deus. Isso eu gosto de frisar sempre, porque às vezes você tem que fazer alguma coisa e você não tem escapatória. Ele tinha. Se ele dissesse assim: cai fogo do céu, cairia. Abre um grande buraco e caia todo mundo lá dentro. Cairia. Porque ele é Deus. Ele é Deus. Ele criou a terra. Ele criou todas as coisas. Pelo poder dele foi criado. Ele, se ele dissesse uma palavra, quando ele disse, os soldados foram prender, ele disse: nós viemos prender Jesus. Ele disse: sou eu. Todos eles caíram por terra. Só te dizer, sou eu. Só te dizer, sou eu. Imaginem se ele falasse: desce fogo do céu. Essa terra tinha sido consumida. Não havia nem cinza mais. Mas ele não abriu a sua boca. Porque tem pessoas que têm um poderzinho desse tamanhozinho assim. Nada. Uma autoridadezinha, um dinheirinho a mais. É tanta vaidade, é tanta nariz empinado, é tanta arrogância. Ele não. Glória a Deus. Como ovelha muda, ele foi carnatador. Louvado seja Deus. Tosquiaram ele. Ele não abriu a boca. Reconheça, Deus, reconheça. Reconheça. Glória. Glorifique o nome do Pai.
Porém, nós, os culpados, não colhemos nenhuma retribuição de pecado. Nós que éramos culpados, não tivemos nenhuma penalidade, porque fomos perdoados. Fomos perdoados. Amém? Amém. Sabe o que eu acho, irmãos? Tremendo. Ele não joga isso na nossa cara. Aleluia. Glória a Deus. Tem dia que eu oro e falo para Deus, eu sou tão fraco, tão necessitado da tua misericórdia, tão necessitado da tua compreensão da minha limitação e fraqueza. Porque eu te decepciono, Deus, todo dia. Eu falo isso para Deus. Todo dia eu te decepciono. Não tem um dia que eu faça as coisas que o Senhor espera que eu faça. Mas o Senhor sempre me apoia. O Senhor sempre me recebe. O Senhor sempre me ouve. Glória a Deus. Glória a Jesus. Mesmo sendo tão fácil. Isso é misericórdia. Isso é amor. Isso é compaixão. Isso é perdão. Porque quando a gente perdoa, nós não conhecemos perdão de homem. Perdão de homem é assim, ó. Esquece que eu já te fiz, hein? 2 vezes eu não faço. Primeira vez eu te perdoei. Segunda não vem não, hein? E não tem novo não. Jesus nunca falou isso. Ele nunca falou quantas vezes ele já me perdoou. Eu sei que por todos os pecados que eu já cometi e que eu ainda cometerei, ele já pagou o preço. Isso não significa que eu possa sair pecando, irmãos. Eu gosto sempre de dizer isso. Não peque. Mas se pecar, temos mais liberdade. Amém. Toda a glória ao nome do Senhor Jesus. E aí eu quero ir para o Evangelho, né? Mas antes de a gente ler qualquer coisa, eu quero falar. A gente tem 4 Evangelhos, amém? Amém, irmãos? Amém. Vamos falar? Mateus, Marcos, Lucas, João. Mais uma vez, Mateus, Marcos, Lucas, João. Por que 4? Qual é o significado desses 4 Evangelhos? Cada um deles vai nos apresentar Jesus de uma maneira. Cada um deles. Tá? Quando, por exemplo, eu leio Lucas, em Lucas Jesus é apresentado como homem, filho de Deus, nascido de mulher, homem. Amém? Amém. Lucas nos apresenta Jesus Cristo, homem. Amém? Amém. Amém? Amém. Quando eu leio, por exemplo, o Evangelho de Mateus, eu vou ver Jesus rei. Mateus nos apresenta um Jesus rei, que governará, que regerá as nações e que estabelecerá um reino sobre toda a terra. Então, Mateus nos apresenta Jesus rei. Lucas nos apresenta Jesus homem. Amém? Louvado seja Deus. Marcos nos apresenta Jesus servo.
A mesma coisa de Isaías. Jesus, servo. Presta atenção. O único livro que não fala em nada de genealogia de Cristo é o livro de Marcos. Marcos não tem nenhuma referência à genealogia de Cristo. Por quê? Porque um servo não interessa quem é, o pai ou a mãe dele. Servo é servo. A sua genealogia não tem valor, porque ele é servo. Marcos, ele nos traz a revelação de um Jesus Cristo servo, não nosso, do Pai. Amém? Amém. Obediente ao Pai, mas servo, servindo ao Pai. Aqui, assim como nós lemos aqui em Isaías, e a gente leu aqui no 11 que ele é servo. Amém? Amém. Então a gente já viu Jesus Cristo homem, Jesus Cristo rei, Jesus Cristo servo. E em João nós vamos ver Jesus Deus. Amém. Jesus Deus. Amém. O Verbo fez carne. E o Verbo era Deus. Jesus Deus. Então, cada evangelho ele tem um significado. Cada evangelho vai apresentar a nós Jesus de uma maneira. Ele é rei, amém? Amém. Ele é servo, amém? Ele é homem, amém? Ele nasceu de uma mulher, ele é homem, amém? E ele é Deus. Amém? Glória a Deus. Cada um desses evangelhos vai nos apresentar Jesus desta forma. Mas eu quero especificamente ler Lucas 1. Lucas 1, 26. Até o 38, tá? 26. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade na Galileia chamada Nazaré. A uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o, ela turbou-se muito com aquelas palavras e considerava: que saudação seria esta? Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre o conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. E este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Amém? Amém, igreja? Aí está a anunciação, o anjo anunciando a Maria que o ventre dela conceberia e que do ventre dela nasceria o Salvador de todos os homens. É anunciado esta
E aí eu quero falar um pouco dentro da visão de Maria, porque eu acho que as coisas de Deus, elas não são isoladas. Eu sempre vejo as coisas de Deus como algo que Deus vai realizando, não isoladamente. É envolvido tanta gente, é envolvido tantas pessoas, é envolvido mas muitas pessoas. E essas pessoas também, elas vão vivendo, irmãos, porque nenhuma dessas pessoas ficaram guardadas numa bolha, isoladas, sem viverem o dia a dia como nós vivemos. Ela teve que viver o dia a dia. E no dia a dia de Maria também não era fácil. Não era fácil. E ela recebe essa incumbência. Ela não esperava, ela não imaginava, ela nunca se preparou para isso. Era algo que ela falou assim: quem sabe, né? Eu seria escolhida para que Deus use meu ventre. Nunca ela orou assim. Ela nunca desejou isso. Ela nunca fez um jejum para isso. Ela nunca fez uma simples oração. Quem sabe, Senhor, Tu atende para a minha pequenez. Nunca. Ela está lá num dia comum, como nós estamos, como vocês estão, como as irmãs estão, e ela estava vivendo um futuro casamento. Ela já estava desposada, quer dizer, em menos de um ano ela ia viver com o marido dela. Então ela, acredito que fossem muitas novidades, né? Muitas coisas acontecendo, preparativos, enxoval, né? Preparativos para o casamento. Ela estava vivendo essa situação. Como é que está José construindo a nossa casa, preparando o lar onde nós vamos morar? Esses eram os dias de Maria. E daqui a pouco ela tem essa visita e essa anunciação é anunciada a ela, e ela fica impressionada a ponto dela temer, ela tem medo. Ela estranha a saudação, porque a saudação não foi paz seja contigo, a saudação não foi Deus abençoe você, a saudação não foi que a paz do Senhor esteja contigo, a saudação foi que ela era agraciada. Nunca vi essa saudação, ela estranhou. Quando o anjo fala, ela diz: a primeira situação, eu tenho medo, fica com medo. Não temas, Maria, não temas. E ela recebe, e depois, se a gente continuar lendo, ela vai dizer: eis aqui a serva de Deus Altíssimo. Aleluia. Essa rendição, ela fala: faz o que precisar ser feito, eu estou aqui. Faz o que precisar ser feito. Ela se rende. Eu vou viver o que Deus quer que eu viva. Louvado seja Deus. Ela abre mão de todos os sonhos, ela abre mão de todos os seus projetos para viver aquilo que Deus tinha preparado para ela. E louvado seja Deus. E ela vive, irmãos, esses momentos com alegria. Em momento nenhum ela vai reclamar. Em momento nenhum ela vai dizer: por quê? E o anjo anuncia que a prima dela, Isabel, também já estava grávida, né? Isabel já tinha concebido e já estava com 6 meses. Quer dizer, João Batista, filho de Isabel, ele vai ser 6 meses mais velho do que Jesus Cristo. E é ele que vai preparar o caminho. É ele que vai anunciar. É ele que daqui a alguns anos, mais ou menos 30 anos e meio, estará lá no Rio Jordão, dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E ele ia ser preparado para isso também. Então, igreja, eu fico sempre maravilhado. A palavra de Deus, eu leio. Cada dia que eu leio, ela me impressiona, ela me cativa, ela me faz chorar, ela me faz sorrir, ela me faz ficar glorificando o nome do Senhor, ela me faz ter sentimentos que só a palavra de Deus pode trazer ao nosso coração. Então esse
Senhor, esse Cristo, esse Filho de Deus, esse ungido de Deus, ele vai viver algumas situações. E aí agora eu quero vir com vocês para Lucas 2. Lucas capítulo 2, versículo 1 até o 7. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo querido o presidente da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos. Guarda bem isso aqui, ó. Então, César Augusto, ele faz um decreto, ele queria que todo mundo fosse lá. Esse é como se fosse um recenseamento nosso aí, que inclusive está sendo feito aqui no Brasil, né? Então, colher os dados das pessoas, e as pessoas tinham que ir nas suas cidades, onde elas nasceram, onde elas viviam, né? Então, José sai da cidade onde ele estava, né? Ele sai de Nazaré, da Galiléia, para ir a Belém, porque ele era de Belém, tá? Então, a filiação de Jesus em Davi, ela vem de José, tá? José era descendente de Davi. Então, ele vai para Belém, que significa casa do pão, amém? E ele vai para lá, porque ele era de lá, então ele tinha que estar lá para ele participar desse alistamento ou recenseamento. E quando eles estão indo, irmãos, claro que havia um êxodo grande de pessoas, as pessoas tinham que sair dos seus lugares para obedecer o edito lá, né, da autoridade que estava pedindo isso. E quando ele chega em Belém, as dores de parto vêm. Chega o momento do menino nascer. E eu quero lembrar isso com vocês. Filho de Deus, o Altíssimo, o Soberano, o servo, o Rei, o homem e o Deus ia nascer. E não tinha nada de especial, nem uma caminha. Maria talvez pudesse dizer: puxa vida, vai nascer Jesus, porque ela sabia que era Jesus. Vai nascer Jesus. Eu não tenho nada, eu não tenho um privilégio, nenhum. Eu gosto de falar isso. Eu queria que minhas filhas tivessem meus netos em hospitais bons. Eu orei para isso. Senhor, prepara Santa Joana, eu achava chique nascer no Santa Joana. Sei lá, Albert Einstein, São Luís, né? Achava chique, mas eu nunca tive condições. A Bruna nasceu ali,
Vocês olharem para trás, tem um negócio azul ali, chama Hospital Santa Marcelina. A Bruna nasceu ali. A Carol nasceu no hospital que já faliu. Eu estudei. Eu queria que minhas filhas nascessem. Vai lá assistir. Eu nem vi. Quando eu vi, já estava aquela boneca ali, depois veio a outra boneca. Não, tá, essa aqui é a sua filha. Ah, você vê na ceia. Tem até arquibancada para assistir. Eu tinha sonho. Eu pedi isso para Deus um dia. Senhor, se for a tua vontade, concede. Aí esse boneco aí nasceu lá. E o outro boneco comigo lá nasceu no Cruz Azul. Deus preparou. Porque Deus é Deus realizador de sonhos. Amém. Aqui eu não tenho tempo de ficar contando meus sonhos realizados. Eu quase nunca conto. Deus realiza os meus sonhos. E meus sonhos são pequenos, graças a Deus. E aí, eu fico imaginando. E eu falo para Deus isso. Agora mesmo, estudando essa palavra, eu falei para Deus: Senhor, eu pedi que minha filha tivesse, o Senhor me deu, mas o teu filho nasceu numa manjedoura, onde vivem os animais. Eu gosto de dizer isso. Quem já foi em uma fazenda, quem conhece fazenda, e onde os animais ficam, é cheiroso, né? É prazeroso, né? Dá vontade de jantar ali, dá vontade de dormir ali, né? Dá vontade de ficar todo o tempo ali. Não, você não quer ficar lá, porque o cheiro não é agradável, o ambiente não é agradável. Mas aquele era o lugar que Deus determinou para o Rei dos Reis nascer. Glória a Deus. E Maria não reclamou. Pai, nem uma caminha, né? Não precisava de um palácio, não, sabe? Uma pensão, um quartinho. Não, numa manjedoura nasceu o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Maria alegremente pega o menino, envolve ele em panos, coloca ele ali de lado. Aleluia. Está ali. Ela e José. Só. E aí, vamos lá. Vamos para o 8 até ao 12. Mas Deus não está quieto nos céus. Deus não está quieto nos céus. Deus não está quieto nos céus. Pastores estavam, e aconteceu que depois disso, que andava de cidade em cidade. Não, desculpa. Perdão. Lucas 2, 8. Perdão. É sempre no 2, está no 8. Desculpe, viu? Não é você que errou, não, sou eu. Olha, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Tá? Volta só aqui um pouquinho. Isso aqui prova, meu irmão, que Jesus não nasceu em dezembro, tá? Porque dezembro é inverno em Israel. Se fosse esse período aqui, eles não estariam em vigília no campo. Porque é frio. Eles não ficam. Eles recolhiam as ovelhas e eles não ficavam no campo. Tá? Nas vigílias da noite com o seu rebanho, eles estavam lá vigiando seus rebanhos. Vamos lá. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de esplendor, e tiveram grande temor. Mas aqui a glória de Deus desceu lá. A glória de Deus não estava lá, mas
A glória de Deus desceu alguns quilômetros. A glória de Deus desceu aqui. Amém. Amém? E é um grande temor. Agora, vamos lá. E o anjo me disse: não tem mais. Todo mundo tinha medo. Porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Glória a Deus. Então, os pastores foram avisados. Os pastores foram até. Vamos no 12 ainda. Agora é isso. E isto vos será. Presta atenção. Achareis o menino. Envolto em panos. Estão ligados que eu falei? Qual é o sinal? Vocês vão achar o menino. Envolto em panos. Quando o menino nasceu, Maria envolveu ele. Panos e pôs ele ali embaixo. E o anjo sabia que ela ia fazer isso. Maria era dirigida por Deus. Amém. Como Deus nos dirige. Como Deus usa-nos. Como Deus fala conosco. Como Deus usa você para falar com alguém. Maria estava sendo usada. E ela envolve o menino no pano. E o anjo fala para os pastores: vocês vão encontrar. E o sinal é que o menino está envolto em panos. E esse pano tem um significado tremendo. Eu não vou detalhar, não. Os irmãos que assistem filme, os irmãos veem, principalmente nos Estados Unidos, quando nasce uma criança, eles envolvem a criança num pano e sempre na borda do pano ele é azul, tem uma faixinha vermelha e na volta do pano assim. Todos os filmes que vocês assistirem, principalmente no filme norte-americano, prestem atenção. Eles envolvem essa criança num manto, porque aquele manto, esse manto que eles usam lá, é um manto que se usava para as crianças que tinham honra, que nasciam de berço de ouro em Israel. Tá? Tem um significado. Preste atenção. Eu sempre vejo. Como eu conheço, eu olho e olho lá e já reconheço. Tá? Jesus não, ele foi envolto num pano. Não é num charme. Não foi no manto de uma criança nobre. Ele foi envolto em pano. Um paninho. Um paninho. Tá? Ele está lá deitado numa manjedoura. Amém? Amém, igreja? Amém. E os pastores vão até lá. E os pastores encontram. Tá? E aí vamos no 13 e 14. E os pastores vão. Até então não tinha glória lá ainda, né? No mesmo instante apareceu como um anjo uma multidão. Os exércitos celestiais. Irmãos, eu fico imaginando. Até então Maria estava lá. Ela, o menino e José. Nada. Um nascimento. Nada. Mas Deus, depois que avisou os pastores de Belém, envia e aparece com o anjo uma multidão. Os exércitos celestiais. Presta atenção, irmão, não é um exército, é uma multidão dos exércitos no plural dos céus. Significa que vem do céu. Celestial não é da terra, é do céu. E vai lá, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz
esse é meu filho. Não é a manjedoura, irmãos, não é o ambiente onde você está, não é o lugar onde você está, não é a casa que você mora, não é o bairro que você mora, não é a situação que nós vivemos, porque em qualquer lugar a glória de Deus pode resplandecer na nossa vida, e Deus quer que a glória dele resplandeça sobre a sua vida hoje. Não importa se você mora na zona leste, se você mora na periferia, se você mora no fundão, não interessa. Ali na manjedoura, quando Deus ordenou, a glória dele desceu ali, aleluia. Exércitos, multidão de exércitos celestiais. Eu fico imaginando. Nunca se viu tanto anjo, tanto arcanjo, tantos serafins, toda a glória de Deus descer sobre a terra. Acho que nunca até aquele dia. Mas naquele dia desceu. Porque aquele era um dia especial. E nós estamos comemorando esse dia aqui hoje. Lembrando que Deus enviou o seu Filho glorioso. Nós estamos glorificando a Deus por isso. E ainda aqui, discorrendo aqui, meus irmãos. E aí, do 15 ao 20, e os pastores acham Maria e José. Então vamos ler aqui. E aconteceu que, ausentando-se deles, os anjos para o céu disseram aos pastores uns aos outros. Apareceu lá para eles, né? Pois vamos até Belém e vejamos isto que aconteceu, que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo, divulgaram a palavra acerca do menino que lhes fora dita. E todos os que ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. Maria guardava. Até aí? E voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Agora vamos andar 8 dias. No versículo 21. 8 dias depois. E quando os 8 dias foram cumpridos, para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Então Maria não fazia o que ela queria. Maria obedecia o que fora dito a ela. Por isso ela guardava a palavra no coração e conferia se batia com o que já tinha sido falado a ela. Olha o zelo e o cuidado de Maria. Tá? Então, aqui eles estão debaixo da lei. 8 dias depois que nascia o menino, ele tinha que ser circuncidado. Tá? E nessa circuncisão era confirmado o nome do menino. Então era nomeado. O menino era nomeado, porque até 8 dias ele não tinha nome. Era filho de José e de Maria. Quando eles vão aqui circuncidar, aí é falado o nome dele. Então ele é circuncidado e nomeado. Qual é o nome dele? Jesus. O Salvador. Amém. Amém? Amém. Vamos lá, agora vamos para o 22 até o 24. 22 e 24. Então aqui ele é circuncidado e nomeado. Agora passa 40 dias. E cumpridos-se os dias da purificação, quer dizer, de lá 32, né, para fazerem 40. Aqui tem 40 dias. E cumpridos-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. Ele era macho
primogênito. Tá? Então ele tinha que ser consagrado ao Senhor. Vamos lá. E para darem a oferta segundo disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Isso depende do que a família tinha condições de comprar. Então eles compravam e levavam a criança para ser apresentada ao Senhor, e como ele era primogênito, ele era consagrado ao Senhor e se apresentava a oferta pela bênção que aquela família recebeu. Amém? Amém, igreja? Tá. Vamos lá. Até o 24 aí, né? Isso. Agora nós vamos no 25. Então ela está lá no templo, Maria, José e o menino. Uma criança de 40 dias no colo de Maria. Amém? E havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E esse homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Presta atenção, irmãos. Ninguém tinha o Espírito Santo dentro deles, sempre sobre eles. Amém? Vamos lá. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Tá? O ungido do Senhor. Vamos lá. E pelo Espírito Santo foi ao templo. Então ele está lá em casa e tal. O Espírito Santo toca ele, vai lá no templo. E ao mesmo tempo Maria e José estão indo lá com um bebezinho de 40 anos para apresentar. 40 dias. Com um bebezinho de 40 anos. Misericórdia. Oh Pai, misericórdia. De 40 dias, vai lá para ser apresentado, o bebezinho lá, e como é que chama o moço aqui? Simeão está lá na casa dele, sei lá, fazendo alguma coisa, o Espírito Santo vai lá no templo. Porque estava chegando a hora dele morrer. Estava chegando a hora de Simeão morrer. E tinha uma promessa. Ele não morreria sem antes ver o Salvador. Viu, igreja? Amém. O que Deus prometeu para você, não tenha medo. Mas eu estou aqui no hospital, o médico já disse que eu não passo nessa noite. Vai acontecer alguma coisa essa noite. Ou você não vai morrer, ou a tua bênção vai chegar. Amém. Amém? Amém. Alguma coisa vai acontecer. Então, Simeão está lá, vai lá no templo, Simeão. Eu senti de ir lá no templo. Vou dar um pulo lá. E foi. Quando ele chega lá, 28, né? Então, ele vai lá no templo, quando ele chega lá, ele vê um menino, o Espírito Santo fala: é isso aí. Esse é Jesus. Esse é o Salvador. Esse é aquele que foi enviado para salvar a humanidade. Amém. Eu fico assim. Maria está com um bebê no colo. Aí chega um homem, vai lá e toma esse bebê no braço. Ainda bem que não era em São Paulo hoje, né? Na hora aí dá um grito: socorro! Sequestrando meu bebê aqui. Ele toma o menino nos braços, louva a Deus e diz: agora, Senhor, pode me matar. Em outras palavras, pode me recolher, pode me fazer dormir. Despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque Deus tinha prometido, e a palavra de Deus se cumpre. Amém? Vamos lá. Pois já os meus olhos viram a tua salvação. Amém. Que maravilha. Tudo acontecendo assim. Né? Isso aí é um homem que inventou esse livro aí. Isso aqui é Deus, igreja. Amém. Deus fazendo o que lhe apraz, fazendo a sua vontade, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E aí, até o 24.
qual tu preparaste perante a face de todos os povos. Ele está apresentando, falando de Jesus, que é a salvação a qual tu preparaste perante a face de todos os povos. Luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. E José e a sua mãe se maravilharam das coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria, presta atenção, e disse a Maria, sua mãe: eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. Volta um pouquinho. Ele disse: eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel. Porque muitos não criam e iam cair, iam sofrer uma queda. Mas muitos creram e iam ser elevados. Bem grande. Glória a Deus. E para sinal que é contraditado. Quer dizer, é uma coisa que parece assim, que não tem uma lógica. Não tem uma lógica. Uma coisa meio estranha. Mas era sinal de Deus. Amém? Amém. É para quem crê. É para quem crê. Louvado seja Deus. Vamos lá, 35. Presta atenção. Olha o que ele vai dizer para Maria. E uma espada traspassará também a tua própria alma. Você vai ter dores grandes, Maria. Para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Você vai sofrer, Maria. Tua jornada não será uma jornada de alegria, de satisfação. Claro, sim, mas de dores. Uma espada traspassará teu coração. Cada sofrimento de Cristo doía em Maria. Cada vez que falavam que não era, que ele expulsava demônio em nome de Beelzebul. Isso cortava o coração dela, porque ela era mãe. Ela era mãe. Nem igreja. Amém. Então, tudo isso foi dito por. Vamos lá agora para o 36, até o 38. Então, ainda lá no mesmo instante, e estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, ou Asser. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade. Ela casou e viveu com o marido 7 anos e ele morreu. Ela passou a ser viúva. E era viúva de quase 84 anos. E era viúva. E ela tinha 84 anos de idade. E não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia. Mulher fiel. Mulher fiel. Ela estava lá no templo naquele dia. Louvado seja Deus. Vamos lá. E sobrevindo, na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele, Jesus, a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Foi revelado a ela que aquele era Jesus o Salvador. Ela falava dele a todas as pessoas que estavam aguardando o Salvador vir. Ela estava dizendo a eles: Jesus está aqui já nasceu, já está no nosso meio, já está aqui conosco. Amém? Louvado seja Deus. Até aí, né? Tá, agora vamos. 35, 38, que até aqui. E aí, eu quero falar um pouquinho de Maria para a gente ir embora. Uma espada traspassará o seu coração. Maria sofreu. A ponto de, quando Jesus está lá na cruz, Jesus se compadece dela. Porque, irmãos, não era fácil ser mãe de Jesus. Porque uma vez falaram para ele assim, ele está lá,
ministrando para algumas pessoas e dizem para ele assim: ó, tua mãe e teus irmãos estão lá fora. Ele dizia assim: minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Não era fácil ser livre, que parecia assim que você estava sempre. Para uma mãe não é fácil. Ele menininho vai lá para Jerusalém para ser o que hoje eles chamam de bar mitzvah, né? Porque o menino é apresentado para as leis, para conhecer as leis. Porque todo menino judeu, ele vai lá, e aí ele vai lá para ter o conhecimento da lei, ele dá uma aula de lei para os professores. Os professores ficam impressionados. Ele fala assim: já viu aqui? Quem é o Pai e a Mãe Deus? Jesus está lá falando com os doutores da lei, e Maria e José já tinham caminhado quase 2 dias, achando que o menino estava em algum lugar. Daqui a pouco eles procuram e não acham Jesus, eles têm que voltar. E eles voltam. E quando encontram Jesus lá, ensinando os doutores da lei acerca da palavra, eles impressionados vendo aquele menino falar. E aí Jesus: Oh Jesus, nós estamos preocupados. A resposta dele: vocês não sabem que me convém cuidar dos negócios do meu Pai? Não era fácil, cara. Não era fácil. Acho que a vontade dela era de dar uma palmada nele. Mas era filho de Deus. E ela sabia disso. Ela tinha que ponderar isso. Ela tinha que deixar a vontade de mãe dela do lado. Ela tinha que esquecer que ela era mãe. Entender que aquele menino era o filho de Deus. Não era fácil. Eu sei. Eu acho que a Bíblia fala disso. Em amor humano não existe amor maior que amor de mãe. Não existe. Eu vejo isso exemplificado. Eu sou pai é uma bênção até a página 2. Da 2 a 5.935 é mãe. É mãe que acorda, é mãe que fica, é mãe que dorme depois, é mãe que vive. É mãe. E quando a primeira palavra de socorro que a criança aprende é mãe, dificilmente uma criança chama pai. Principalmente na hora dos apertos dele. Sempre é mãe. Mãe. Dificilmente. É sempre mãe. Maria, ela tinha com os outros esses privilégios de mãe, mas com Jesus ela não tinha. E não era fácil. Porque o amor dela era amor de mãe. A ponto de ele reconhecer isso. Quando ele está lá na cruz, ele vê ela lá se derramando, ele vê ela chorando, ele vê ela quase morrendo de coração. Ele fala: oh mulher! O coração dele também, naquela hora, se derrete. Ele diz: mulher! E aí João, o apóstolo do amor, está do lado dela. Ele olha para ela e diz: mulher, eis aí o teu filho. Eis aí o teu filho. Eis aí o teu filho. E aí ele olha para João e diz: filho, eis aí a tua mãe. Em outras palavras, cuida dela, João. Cuida dela, João. Assiste ela, João. Não deixa faltar nada para ela, João. Dá o amor que você, como filho, puder dar a ela. Ele tem esse cuidado. Lá na cruz. Por isso essa mulher, é claro que nós não a endeusamos. É claro que ela não é Deus. Ela não é mãe de Deus. Isso é mentira da igreja romana. Ela não é mãe de Deus. Ela é mãe de Jesus Cristo homem. Amém. Mãe de Jesus Cristo homem. A tradução romana
15, ela faz essa confusão. E as pessoas passam a entender que Maria é que pisaria a cabeça da serpente. Você vai ferir o calcanhar da semente da mulher, mas a semente da mulher vai pisar a tua cabeça. Quando Jesus morre, o calcanhar dele é ferido. Na sua morte se cumpriu Gênesis 3. Mas quando ele ressuscita, ele pisa na cabeça da serpente. O calcanhar que foi ferido esmaga a cabeça da serpente. Louvado seja Deus, porque a vida triunfou sobre a morte. Não há mais medo, não há mais medo. Agora nós temos confiança. Agora nós sabemos que há no céu alguém que vive eternamente, que morreu, ressuscitou e vive eternamente. Lá no céu agora tem um homem. Lá no céu agora tem um homem. Tem um homem que vive eternamente. Aleluia! Ele é o primeiro entre muitos. E daqui a uns dias nós estaremos junto com ele. Tenham paciência, lute, batalhe, guerreie as guerras, chore, sofra, mas seja como Maria. Confia cada dia. Se aquilo que você quer fazer bate com aquilo que Deus quer que nós façamos. Maria tinha esse jeito. Por isso ela é bem-aventurada entre as mulheres. Não tenho dúvida que ela terá muita honra lá nos céus. Mas não tenho dúvida que vocês terão muita honra lá no céu. Porque um dia falaram para ele assim: bem-aventurado os seios que te amamentaram, bem-aventurado o ventre que te trouxe ao mundo. Ele diz antes: bem-aventurado são aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. E nós estamos aqui fazendo a vontade do nosso Pai que está nos céus. Isso significa: vocês são bem-aventurados. Isso significa: vocês são felizes, vocês são vitoriosos, vocês são vencedores, vencedoras, pela graça, a bondade e o poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus seja para sempre louvado. Obrigado, irmãos. Obrigado, irmãos. Nós vamos orar. Para a gente voltar para a nossa casa. Voltar para o nosso lar. Vamos ficar em pé, por favor. Eu não vou pedir nada. Vou deixar todos vocês na liberdade. Eu vou agradecer. Eu vou louvar. Eu vou adorar. Glória a Deus. Bem, cada um faz o que sentir no coração. Eu não vou pedir nada hoje. Eu quero agradecer a Deus. Eu quero louvar Jesus. Que como ovelha muda foi para o matadouro, por amor de cada um de nós. Amém? Amém, gente? Oremos a Deus. Oremos ao Senhor. Glória a Jesus. Glória, glória, glória ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória ao leão da tribo de Judá. Glória à resplandecente estrela da manhã.
pagou o preço da minha libertação, que sofreu os danos que seriam para mim, que pagou, aleluia, o preço de uma cruz pesada, de ser humilhado, de ser maltratado, de ser zombado, de ter o seu lado rasgado, de darem a ele vinagre, quando ele disse: tenho sede. Tudo isso por amor da minha alma, por amor da minha vida. E eu sou grato a Ti, Senhor. Eu sou grato a Ti, Senhor. Eu quero sempre Te conhecer, que Tu és o Deus da minha salvação, o Deus da minha libertação, o Deus que transformou a minha vida, que pegou eu sujo, como nós cantamos, que estava, Pai, com as vestimentas em mau cheiro, que estava, ó Deus, largado, desamparado, não tinha nenhum resquício de vida, de salvação. E Jesus pagou o preço da minha redenção. Pela graça somos salvos. Isso não vem de nós. Pela graça somos salvos. Isto é dom de Deus. Isto é amor. Isso é misericórdia. Isso é compaixão. E a cada dia somos perdoados. Somos lavados e redimidos no sangue do Senhor Jesus Cristo. Aquele que escreveu os nossos nomes no livro da vida. Aquele que me deu a certeza, aleluia, de que nós não seremos derrotados. Aquele que tirou de mim o medo que reinava sobre a minha vida. Todos os medos foram tirados, porque Jesus venceu, porque Jesus vive, porque Jesus está sentado à destra do Pai, porque Jesus é Senhor desta igreja, porque Jesus é Senhor da minha vida, porque Jesus é tudo em todos, digno de adoração, digno de honra e digno de glória. E agora, anjos, arcanjos, serafins, querubins, prostrados te adoram, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. Aleluia. Prostrados eles te adoram, prostrados eles cobrem os seus rostos, cobrem o seu corpo e cobrem os seus pés, e diante do trono reverenciam aquele que é Senhor, aquele que venceu, aquele que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus, glorificado seja o nome de Jesus, adorado seja o nome de Jesus, glorificado, glorificado, exaltado acima de todos os nomes. Não há nome mais sublime, não há nome maior, não há nome melhor. Jesus, 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 aleluia. Nós te glorificamos, Senhor Jesus Cristo, aleluia. E nesta noite convidamos o Senhor para sentar no trono de adoração, no trono de louvor. Esta igreja veio ofertar a Ti neste culto de agradecimento. Este é um culto de gratidão a Ti. Este é um culto de louvor ao Teu nome. Para nós dizermos obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus, por nos amar de tal maneira e enviar o Teu Filho unigênito. Obrigado, Espírito Santo, por estar aqui, testificando que verdadeiramente nós somos filhos de Deus, por termos convencido do pecado, da justiça e do juízo. Obrigado, Senhor, por tão grandiosa e preciosa salvação.
nós